falar aqui sobre o modelo atômico de Rutherford. Terceiro modelo atômico, tá, bebê? Ernest Rutherford. Baby, esse carinha aqui, ele propõe o modelo dele em 1911. Bem, ele pega o embasamento da radioatividade, tá? A radioatividade, ela começa lá a ser estudada por vários carinhos, desde Thomson. Thomson começou a estudar os fenômenos radioativos, quando ele descobriu os elétrons. Aí depois veio William Conrad Röntgen, descoberta dos raios-x, tá? Ele batizou de raio-x, bebê, porque ele não sabia a natureza daqueles raios. Aí na matemática, tudo que tu não sabe, tu chama de quê? De X. Aí ele batizou de raio-x e ficou até hoje. Tá? Aí o primeiro raio-x tirado foi da mão da esposa dele, em 1895. Primeiro raio-x tirado do mundo. Né? Então, olha, foi uma descoberta fantástica. E Ernest Rutherford pegou esse barco aí e mergulhou nesse barco. Tá? Foi, embarcou e ele propôs um experimento, baby. Rutherford fez um experimento. Não se tem uma data certa quando ele começou esse experimento. Uns falam que é 1908, uns falam que é 1909, outros falam que é 1910. Então ele fez esse experimento por volta lá de 1908 a 1910. Nesse experimento, onde ele pega uma caixa de chumbo, uma caixa de chumbozinho, e coloca um material radioativo dentro dessa caixa de chumbo. Então, aqui a caixa de chumbo e aqui um material radioativo de polônio, descoberto por Marie Pierre Curie. Esse experimento que ele faz ficou conhecido como experimento do espalhamento das partículas alfa. Tá? Então ele pega o único material que consegue parar os raios, as partículas alfa, beta e gama é o chumbo. Tá? Essas radiações elas não conseguem penetrar o chumbo. As gamazinhas, que são mais levinhas e mais rápidas, elas conseguem ultrapassar uma parede de concreto, conseguem ultrapassar o nosso corpo, tá? Facilmente, porque elas têm baixa massa e alta velocidade. As betas, elas parecem com um elétron emitido. Não se preocupe que a gente vai ver a radioatividade a fundo. Tá? Isso daqui é só um comentário a respeito da radioatividade. As betas possuem velocidade intermediária, massa intermediária entre as alfas e as gamas. Elas conseguem penetrar o concreto, porém, as alfas, elas não conseguem penetrar nem a nossa pele, né, nossos ossos, não conseguem atravessar, por elas serem mais densas e com menor velocidade. Então, olha só, velho, esses carinhas aqui, esse carinha, junto com os colaboradores dele, pegou uma finíssima lâmina de ouro e bombardeou essa lâmina de ouro com partículas alfa. Tá? E aqui atrás ele colocou um anteparo para verificar que as radiações, as partículas ultrapassavam, conseguiam penetrar a lâmina de ouro. Tá? Esse carinha, ele foi aluno de Thomson. E ele percebeu que o modelo atômico de Thomson tinha esse equívoco. Ele falava que a radiação não poderia ultrapassar o átomo. Aí ele falou, será que realmente a radiação não pode ultrapassar o átomo? Aí foi que inspirou ele a fazer esse experimento. Galera, aí quando as partículas alfa provenientes do polônio, elas vinham em direção, tinha um orifício aqui lateral, tá? Que é para onde saía a radiação, as partículas alfa. Então, umas partículas alfa passavam direto, outras passavam e sofriam desvios, e outras nem passavam, retornavam. Mas, professor, como o Rutherford chegou a essa conclusão? Sendo que as partículas alfa elas não são perceptíveis a olho nu. Não, elas não são. Ele chegou a essa conclusão justamente por causa
de um anteparo, bebê, que ele colocou aqui atrás, um anteparo de sulfeto de zinco. Tá? Era como eles eram feitos as chapas fotográficas antigamente. Tá? Então, ele é sensível à luz, à radiação. Então, quando as radiações passavam, quando as partículas alfas passavam, elas causavam manchas no anteparo. E essas manchas, depois, ele pegou e pôde determinar que umas partículas passavam direto, penetravam e passavam direto, outras sofriam desvios e outras retornavam. A maioria passava direto. Poucas sofriam desvios e pouquíssimas retornavam. Aí ele foi tentar interpretar aí esse resultado experimental. Qual foi a conclusão que ele chegou, pessoal? Então, lembrando, aqui é uma lâmina de ouro, tá, bebê? Lâmina de ouro. E aqui eu tenho partículas alfa. Galera, as partículas alfa, elas são de natureza positiva. Tá? Elas são positivas. Então, a explicação de Rutherford foi a seguinte. Olha só. Alguém lembra o nome do modelo atômico de Rutherford? Muito bem, planetário. O modelo do sistema solar. Tá? Então, para dar um zoom aqui. Então, olha só, vez. Então, vamos dar um zoom na lâmina de ouro. Então, a explicação de Rutherford foi essa. A lâmina de ouro é constituída por átomos de ouro. Esses átomos de ouro, lembrando que é sólido aqui, eles estão muito bem organizados, uns próximos aos outros, e eles possuem uma região central. Nessa região central, Rutherford chamou de núcleo atômico. Então, cada bolota dessa representa um átomo de ouro. Então, aqui eu tenho o núcleo, e de acordo com Rutherford, bebê, ele já se tinha o conhecimento dos raios canais, que eram os raios anódicos. Determinado lá na aula passada nós falamos, por um carinha chamado Eugene Goldstein. Chamou de raios canais os raios positivos. Mas ele só foi consolidado como próton com Rutherford. Tá? Então ele falava que o núcleo ele era positivo. Você já viu no que vai dar aqui, né? Partículas alfas positivas, núcleo positivo. Então olha só aqui a explicação dele para o experimento. As partículas alfa que passavam direto, sem sofrer desvios, era porque elas passavam por grandes espaços vazios entre os átomos. Então ele falava uma consideração bem que assim logo, olha. Ele falava que o átomo ele é composto por grandes, entre aspas, grandes espaços vazios. Tá? Grandes espaços vazios. Ou seja, no átomo predominava o vazio. Outras que sofriam desvio é porque triscavam no núcleo, pensa comigo. Se as partículas alfa são positivas e o núcleo é positivo, então a tendência deles, quando se aproximarem, é sofrer repulsão, porque eles têm carga elétrica de mesmo sinal. Os opostos se atraem, mas se eu tiver cargas de sinais iguais, a tendência é sofrer repulsão. Então eles triscavam, tangenciavam o núcleo e sofriam desvios. Tá? Aqui não sai muito bacana. E outras que chocavam selado com o núcleo, bebê, e retornavam. Tá? Então, essa foi a explicação aí de Rutherford. Beleza? Uma outra consideração aqui, ó, que é, de acordo com Rutherford, é no núcleo atômico, é ele que é responsável por a maior massa do átomo. Então, de acordo com Rutherford, o núcleo é uma região muito pequena, central do átomo e muito densa. Tá? É onde se concentra
é onde se concentra maior parte da massa do átomo. Aí tu pensa assim, professor, mas a eletrosfera é muito maior e o núcleo é muito pequeno. Por que não é na eletrosfera que se concentra a massa? Ei, os elétrons são muito, a massa deles são muito pequenas, tanto que é considerada desprezível. Então, a eletrosfera, apesar de ser maior, ela não possui grande massa, porque as partículas constituintes dela são muito leves. Em comparação com o núcleo, nós temos os prótons, que são mais pesadinhos. A massa deles é maior. Tá? Por isso que é no núcleo que está concentrada toda a massa do átomo. Aí chega aquela famosa frase, né? Que tamanho não é documento. Isso. Então, bebê, isso é importante. Então, no átomo prevalece que o vazio. Por isso que a maioria das partículas alfas passavam sem sofrer desvio. As que se desviavam é porque tangenciavam o núcleo do átomo. E as que voltavam, retornavam, é porque se chocavam direto com o núcleo do átomo. Porque positivo com positivo, a tendência é sofrer repulsão. Galera, aí Rutherford elabora aí o seu modelo atômico em 1911. Aí o modelo atômico dele fica conhecido como modelo planetário. Modelo planetário. Ou modelo do sistema solar. Modelo do sistema solar. Então, o modelo atômico dele, bebê, fica assim, ó. Tem-se um núcleo positivo, e ao redor uma região que ele batizou ela de eletrosfera. Onde ficavam os elétrons. É uma região muito maior do que o núcleo. Pronto. Então aqui eu tenho a eletrosfera. Onde ficavam quem, professor? Eletrosfera. Ficavam os elétrons. E o núcleozinho? Onde ficavam quem? Quem ficava no núcleo, bebê? Até então, os prótons. O Rutherford não sabia da existência dos nêutrons. Os nêutrons só foram descobertos por Sedgwick em 1932. Então, Rutherford falava que no núcleo ficavam os prótons, que possuem carga elétrica positiva. Por isso que o núcleo era positivo. E os elétrons possuem carga elétrica negativa. Galera, nessa época, eles tinham conhecimento de uma lei de Maxwell, para o eletromagnetismo. O que diz a lei de Maxwell para o eletromagnetismo? Ele fala o seguinte, que uma partícula eletricamente carregada, orbitando ao redor de uma outra partícula eletricamente carregada, evidentemente de cargas de sinais opostos, a tendência é que a partícula que está orbitando, ela perca energia, dissipe energia, coisa que Rutherford não conseguiu explicar, essa dissipação da energia. Ela ia perder energia a tal ponto de colidir com quem? Com o núcleo. Então o átomo ele ia colapsar. Tá? Então, te liga só no babado. Aí o modelo de Rutherford, ele teve um paradoxo. Quais foram, pessoal? Se o núcleo é positivo e os elétrons são negativos, o elétron ia dissipar energia a tal ponto de colidir com o núcleo. Tá? Ia haver uma dissipação de energia. Beleza, essa era a lei de Maxwell para o eletromagnetismo. Uma das leis de Maxwell. Bebê, coisa que Rutherford não conseguiu explicar. Aí daí vem Bohr.
Bohr vem com o modelo de níveis de energia. Opa, vou explicar o que o Rutherford não está conseguindo. É a minha vez de entrar na parada do sucesso aí. Galera, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Beleza. Só está relembrando daquilo que vocês viram lá no primeiro ano, no nono ano. Então, olha só. As considerações aqui. Primeira consideração. Os elétrons, eles iriam sofrer a dissipação, iam dissipar energia. Tá? Outra consideração, os elétrons, eles iriam sofrer colisão com o núcleo, porque eles seriam atraídos, cargas de sinais opostos são atraídos. Iam sofrer colisão com quem, pessoal? Com o núcleo, com os prótons do núcleo. Pronto. Outra consideração aqui. Ei, o núcleo contém prótons, carga elétrica positiva. Então eu te pergunto, o núcleo, já que ele contém só prótons, de acordo com o Rutherford, ele seria instável ou ele seria estável? Pensa comigo, galera. Cargas de mesmo sinal sofrem repulso? Pronto, então o núcleo seria instável. Não seria estável. Por quê, pessoal? Porque só teriam prótons no núcleo. Eles iam se repelir. Então, o núcleo, ele seria instável. Pronto. Galera, então esse daí é o modelo atômico de Rutherford. Tá? Pessoal, por que o modelo planetário, o modelo do sistema solar? Porque o núcleo do átomo é como se fosse o Sol e os elétronzinhos como se fossem os planetas girando em torno do núcleo. Tá? Por isso, modelo planetário, modelo do sistema solar. Então, cada modelo atômico recebeu um apelido. Né? Esse codinome recebeu devido às suas características. Né? Modelo de Dalton, bolas de bilhar, de Thomson, pudim de uvas passas, e assim por diante. Bem, agora bora falar do outro carinha aqui. Então aqui, Rutherford não conseguiu explicar esses fenômenos aqui. Aí entra em jogo um outro carinha chamado Niels Bohr. Esse cara aqui, bebê, ele propõe o modelo atômico dele em 1913. 2 anos após Rutherford propor o modelo atômico dele. Ele tenta explicar aquilo que Rutherford não conseguiu explicar. Ei, galera, até então, o modelo atômico de Rutherford era com base na mecânica clássica, na física newtoniana. Aí, em 1900, surge a mecânica quântica, tá? Com um carinha chamado Max Planck. E Bohr tem uma grande contribuição das ideias da mecânica quântica. Tá? Então, bem que assim, Bohr, o modelo dele é um modelo com níveis de energia. Níveis de energia. Aí ele tem que explicar a dissipação da energia. Ei, cada nível, cada camada, cada órbita possui um nível discreto de energia. Aí que ele chama que cada órbita ela é quantizada. Né? Então ele pega aqui o embasamento dentro da mecânica quântica. Dentro da mecânica quântica, vê? A mecânica quântica, ela surgiu lá por volta de 1900 com um carinha chamado Max Planck. Galera, quando a mecânica quântica surgiu, como era algo novo, os físicos, né, a comunidade científica da época, ela se perturbou. Falei, calma lá. Essas ideias de Planck, eles não deram muito crédito. Aí foi que Bohr veio e propôs o modelo atômico dele e conseguiu explicar até o momento o modelo que Rutherford não conseguiu explicar. Galera, o modelo de Bohr não é um modelo novo. Na verdade, ele pega o modelo de Rutherford
e tenta aprimorar o modelo de Rutherford, trazer novas considerações. Então, o modelo dele, ele também ficou conhecido como planetário. O modelo dele também ficou conhecido como planetário. Então, galera, teve um carinha, lá por volta de 1924, por aí, 23, 24, chamado Louis de Broglie. Louis de Broglie. Esse carinha aqui, ele propõe uma teoria fantástica que é a base para o surgimento da mecânica quântica. Ele propõe um princípio. Tá? Esse princípio ficou conhecido como princípio da dualidade onda-partícula. Galera, princípio da dualidade. O que é um caráter dual? É como aquela pessoa, né, que tem duas caras. Na frente é uma coisa, por trás é outra. É um caráter dual. Então, a luz, ela apresenta o caráter dual. O elétron também apresenta o caráter dual. Ou seja, ele pode se comportar como onda eletromagnética e pode se comportar como matéria, partícula. Até Rutherford se pensava que, física clássica, se pensava que o elétron se comportava como uma onda eletromagnética. E vocês aprenderam lá na física que uma onda eletromagnética, ela não transporta matéria, ela transporta apenas energia. Fica lá na beira do lago, joga uma garrafinha, fica balançando para fazer as ondinhas para chegar até na outra margem. Não vai, bebê. Porque onda não transporta matéria. Onda transporta energia. Ela vai lá na crista, vai lá no vale, vai lá na crista, vai lá no vale e vai ficar nessa mesma coisa. É claro que ela vai andar, percorrer um pouquinho. Porque existe uma força que vai impulsionar ela aqui. Tá? Mas não é por causa do número de ondas que tu vai fazer. Então, olha lá. Esse princípio da dualidade onda-partícula, Einstein pega o embasamento e propõe o modelo propõe o experimento do efeito fotoelétrico. Ele incide diferentes intensidades de cores, de luzes, numa chapa fotográfica, numa chapa metálica, e consegue retirar elétrons dessa chapa metálica. Como a luz conseguiria retirar elétrons? Se a luz era onda eletromagnética. Elétron é matéria. Como é que onda eletromagnética vai conseguir retirar matéria de uma chapa metálica? Não existe isso. Aí, Louis de Broglie vem com essa onda aqui, do princípio da dualidade onda-partícula, e o elétron apresenta esse caráter dual. Ele é onda e ele também é matéria. Ele é partícula. Aí, galera, esse carinha aqui chamado Max Planck, ele tenta explicar, ele fala assim, que a energia, ela não é dissipada continuamente como se fossem ondas. Ela é dissipada através de pacotes de energia, que ele chama de quantum. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui uma fonte luminosa, e essa fonte luminosa está irradiando aqui energia. Mas só que, de acordo com o Max Planck, essa energia ela é irradiada em pacotes de energia, ou seja, na forma de partícula, na forma de matéria. E também, ao mesmo tempo, onda eletromagnética. Então, olha só a ideia da mecânica quântica. Por isso que essas partículas aqui, vou colocar bem aqui assim, bebê, ó, são chamadas de pacotes de energia. Por Max Planck. Aí não foi aceita essa ideia aí, bebê, logo no começo, quando ele propôs. Não foi aceita, eles não deram crédito. Aí só depois que apareceram alguns experimentos que pudessem comprovar, por exemplo, o efeito fotoelétrico, aí sim a comunidade científica foi dar crédito naquela época. Então esse carinha chamou esses pacotes de energia
de quantum. Quantum. No plural, quanta. Tá? Aí Einstein chama de fóton. Por isso, efeito fotoelétrico. Então, ele chama de fóton. Bebê, então essa é a explicação aqui da mecânica quântica para poder explicar como uma luz, né, onda eletromagnética e ao mesmo tempo partícula, consegue retirar matéria. A explicação do efeito fotoelétrico. Galera, tranquilo isso daí? Beleza. Tira uma fotinha, quem quiser aí. Deixa eu tirar um print aqui. Para a gente poder falar no modelo atômico de Bohr. Alguma dúvida aí? Tranquilo. Beleza? Tranquilo, Kemily? Beleza? Posso apagar bem aqui assim, baby? Posso apagar? Então, olha lá, bora falar aqui sobre o modelo atômico de Bohr. Na verdade, ficou conhecido também como modelo atômico de Rutherford Bohr. Olha lá. Galera, a comunidade científica na época, na verdade a sociedade, ela era muito machista. Na verdade até hoje é, mas antes era muito mais rigoroso. Eles não queriam aceitar a contribuição de Marie Curie para a descoberta da radioatividade, sendo que ela fez a maior parte do trabalho. Claro, com a contribuição também do esposo dela, né, do Pierre Curie. E eles queriam atribuir, em 1906, o prêmio Nobel somente para Pierre. Aí Pierre falou, não, se ela não ganhar, eu também não quero. Já pensou rejeitar o prêmio Nobel? Era muito amor, né, bebê? Por isso que eu sou apaixonado por ele. Né? Que Deus o tenha lá, não cá. Aí, bebê, ele fala assim, não, tem que ser dividido com ela. Aí eles aceitam. Aí eles dividem o prêmio Nobel. Ele ganha e ela ganha também. Tá? O prêmio Nobel de Física e Química. Mais tarde ela ganha de Química. Primeiro é o de Física. Então, olha só, velho. Aí Bohr surge aqui com o modelo atômico dele, que é um modelo com base em níveis de energia. Níveis de energia. Que também podem ser chamados de camadas eletrônicas. Camadas eletrônicas. Quais são essas camadas, pessoal? A camada K, a camada L, a camada M, N, O, P, Q. E de acordo com Bohr, cada camada dessa ela é quantizada, ou seja, ela possui uma quantidade de energia. Então, essa é a explicação dele, de acordo com base na mecânica quântica, que Planck fala que a energia ela não é dissipada continuamente. Ela é dissipada descontinuamente. Ou seja, através de pacotes de energia, tá? De matéria também. A ideia de continuamente, galera, é como se a luz se comportasse somente como onda eletromagnética, o elétron se comportasse somente como onda eletromagnética. Aí ele vem, não. Onda-partícula descontinuamente, através de pacotinhos de energia, que ele chama de quantum e mais tarde Einstein chama de fóton. Então, olha só, ele fala que cada nível de energia, cada camada comporta um número máximo de elétrons. Tá? Não é o mesmo número de elétrons. Aí a explicação por atômico dele é 1. Então ele só possui um elétron, ele só possui a primeira camada, o primeiro nível é apenas um elétron. E ele conseguia fazer perfeitamente. Quando ele citava o gás de hidrogênio, ele podia perceber as raias, diferentes cores, que ele fornecia quando ele retornava para sua camada o elétron.
Bebê, essa foi a limitação de Bohr. Aí vem um outro carinha chamado Arnold Sommerfeld. Agora sim, Graça. Bebê, é uma viagem isso daqui, né? É uma viagem. Não é difícil. Tá? Só são muitas teorias, tentativas de explicações da matéria. Ei, tudo bem até Bohr? Alguma dúvida? Tranquilo, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Tá aberto. A galera que está em casa também pode perguntar. Essa aula aqui ela vai estar disponível sábado para vocês, tá? Amanhã. Provavelmente às 17 horas e 16 minutos. E 5 segundos. Bora lá, para ser mais exato. Então, te liga só. Bora falar aqui sobre o modelo atômico de Arnold Sommerfeld. Aí vem Sommerfeld, bebê. Arnold Sommerfeld. 1915. Esse carinha aqui, o modelo de Bohr é o modelo de níveis de, né? Qual foi o número quântico que ele propôs? Número quântico principal. Sommerfeld propõe um modelo de subníveis de energia, que também pode ser chamado de subcamadas eletrônicas. Aí ele propõe dois números quânticos. O número quântico secundário, que também pode ser chamado de azimutal, e o número quântico magnético, que indica a possível localização do elétron dentro de um orbital. Tá? Aí nessa época já se sabe, não, nessa época ainda não, 1915. A ideia de Schrödinger vem só em 1926. A ideia de orbital é a região ao redor do núcleo onde se tem a maior densidade de probabilidade de se encontrar o elétron. Tá? A gente fala isso nos próximos capítulos, baby. Então a ideia de Sommerfeld, baby, é uma ideia com base em subníveis de energia que podem ser chamadas também de subcamadas. Subcamadas eletrônicas. Tá? Galera, quais são, pessoal, essas subcamadas? São elas. As subcamadas S, P, D, F. O dito sepultura de feio. Né? Isso. Bebê, cada subnível desse, cada subcamada dessa, de acordo com o Sommerfeld, comporta também um número máximo de elétrons. Tá? O que são subcamadas, pessoal, na verdade? São subdivisões dos níveis. Tá? São pequenas regiões dentro das camadas, onde se tem também a probabilidade de se encontrar o elétron. Não exata, mas tem. Então aqui eu tenho o número máximo de elétrons na camada, no subnível. S é quanto? 2. Muito bem. Na P, 6. Na D, 10. E na F, beleza. Lembra da distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tá? Depois que a gente vê falar sobre números quânticos, bebê, a gente vai entrar em distribuição eletrônica. Tá? Então, olha só, bem. Então, ele propôs aqui o subnível de energia, ele é representado pelo número quântico secundário. Número quântico secundário, que também pode ser chamado de azimutal, representado pela letra L minúscula. Tá? Então aqui eu tenho, L minúsculo, que é o número quântico secundário. Se o subnível for S, o número quântico secundário será 0. Se for P, 1. D, 2. F, 3. Tá? Então, se tu vê lá o número 1zinho, tu já sabe que o subnível é o P. Se tu vê o número 3, tu já sabe que o subnível é o F.
Galera, podem existir mais subníveis, tá? Vou até botar uma reticências aqui, ó. Podem existir o G, o H, o I, mas até então, até hoje, são conhecidos somente esses quatro, tá? O S, P, D, F. E esse carinha também, ele propôs o número quântico magnético. Magnético, representado por Ml. Ml. Beleza. Galera, então o modelo atômico dele, proposto por Summerfield, fica assim, ó. Ei, ele fala que não existem somente órbitas circulares, existem também órbitas elípticas. Então, o átomo ele é constituído por órbitas circulares e elípticas. Aí ele conseguiu, galera, explicar o que Bohr não conseguiu explicar. Lembra que o modelo atômico de Bohr ficou conhecido também, Stephanie, como o modelo de Rutherford-Bohr. Então, olha só, ele propõe o modelo atômico dele, fica assim, bebê, ó. Se um átomo ele apresenta somente uma camada, a camada K, ele só vai ter um subnível esférico. Um subnível esférico. De L igual a zero, ou seja, um subnível S, porque o K comporta no máximo 2 elétrons. Agora, se um átomo apresentar duas camadas, a camada K e a camada L, aí você vai ter lá uma órbita circular e uma órbita elíptica, onde tu tem o L igual a zero, o subnível S, e o L igual a 1, o subnível P. Tá? Lembrando que K comporta 2 elétrons e L comporta no máximo 8. Tá? Então, 2 elétrons ficariam aqui e aqui ficariam 8, nessa órbita elíptica aqui. E assim por diante. Ele tenta explicar. Aí ele consegue explicar alguns elementos químicos. Sendo a limitação de Bohr foi somente para o átomo de hidrogênio, aí Summerfield consegue explicar os espectros para alguns outros elementos conhecidos na época dele. Tá? Aí, bebê, o modelo dele dura por pouco tempo. Até que na década de 30, praticamente, 1932, Sedgwick descobre o nêutron, aí transforma lá em modelo atômico clássico. Tá? Então aqui, ó, tu tem o modelo atômico clássico. O núcleo contendo prótons e nêutrons, e os elétronzinhos girando em torno do núcleo como se fossem planetas, tá? Em órbitas elípticas e circulares. Então aqui tu tem um núcleozinho com prótons e nêutrons. Lembrando que nêutrons foi descoberto em 1932 por Sedgwick. Nêutrons são partículas sem carga elétrica. Qual era o objetivo dos nêutrons, pessoal? Manter a estabilidade do núcleo. Com isso, os prótons, na verdade, ia diminuir a repulsão entre os prótons. Tá? E aqui os elétronzinhos circulando em torno do núcleo. Pronto, esse é o modelo atômico clássico. Aí na década de 30 surge um modelo atômico que é válido até hoje, bebê, tá? Qual é o modelo atômico, professor? O modelo atômico atual com base dentro da mecânica quântica, com as ideias de de Broglie, Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg, que será próximo aula dos nossos próximos capítulos. Bebê, já temos um tempinho, bora resolver umas questões. Olha lá.
Meus queridos, alguma dúvida nisso daqui? Alguma pergunta? Tranquilo, Jefferson? Andresa, Wellen, beleza? Jordana, tranquilo, né? Tranquilo, Wander. Kemily, beleza? Tranquilo? Vai lá, meu. Então, olha só, galera. Primeira questão. Primeira questão aí. Deixa eu trocar esse fone aqui que ele está descarregando. Tenta resolver a primeira questão aí, beleza? No dia que eu não trago minha sobrinha, vai chover. 3 dias de sol. No dia que eu não trago. Oi? Eu gosto de colocar todas as informações também. Porque a gente nunca sabe o que vai cair numa questão. Né? Aí se eu colocar, por exemplo, só as principais e as outras informações, se cair numa questão, o professor não falou isso. Eu não gosto de colocar texto, gosto de colocar só as palavras-chave, né? Bebê, então olha lá. Primeira questão fala o seguinte, as atividades essenciais. Comemorou-se no ano de 2011 o centenário do modelo atômico proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford. Prêmio Nobel de Química em 1908. Em 1911, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa oriundas de uma amostra contendo o elemento químico polônio. De acordo com seu experimento, Rutherford concluiu que... O que Rutherford concluiu aí, galera? Letra A. O átomo é uma partícula maciça e indestrutível. Não. A indestrutível não. Ele fala de indestrutibilidade em regiocito demócrito, tal como retoma, tá? Mas a partir de Thomson, a partir do Rutherford, o átomo ele pode ser de característica destrutiva. Tá? Tanto que o próton está contido no núcleo e os elétrons da eletrosfera, eles iriam colidir com o núcleo. Tá? Letra B. Existe no centro do átomo um núcleo pequeno, denso e negativamente carregado. Galera, o núcleo era negativo e é positivo, vocês próprios. Letra C. Os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva. Que modelo atômico é esse? De Thomson, então de Rutherford. Letra D. A maioria das partículas alfa sofriam um desvio ao atravessar a lâmina de ouro. A maioria das partículas alfa sofriam desvio. Não, a maioria das partículas alfa passavam direto, sem sofrer desvios. Pouquíssimas desviavam. E muito poucas mesmo retornavam. Sobrou a letra E. Existe no átomo mais espaços vazios que preenchidos. Aquela ideia que eu falei para vocês, que no átomo prevalece o vazio. Aí tu se sente, né? Pô, hoje eu tô que nem o átomo do modelo atômico de Rutherford, né? Vazio. Bebê, tenta foi a segunda questão aí. Não é não, Breno? Tem dia que a gente tá assim, né? Acontece.
tiro um print aqui para a galera depois de enviar depois para vocês. E galera, tirem todas as dúvidas de vocês aqui, para na hora da prova lá fazer com calma, tá? Aí colocar a questão de força, vai ter errado. Às vezes você não tem esse nome, nem olha para a questão, não, vou olhar para essa aqui. Galera que está em casa, já resolveu a segunda questão? Estão todo mundo dormindo? Ana Luísa, Larissa, Rian. Olha aí, Ana Luísa, resolvendo. Muito bem, minha querida. Mais 3 segundos para te resolver ela. Todo amor parece no começo mar de rosas, mas é triste uma lágrima que cai, é uma chama que se espalha. Segunda questão, baby. Segunda questão. Em 1913, comemorou-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr para o átomo de hidrogênio, o qual incorporou o conceito da quantização da energia, possibilitando a explicação de algumas propriedades observadas experimentalmente. Embora o modelo atômico atual seja diferente de muitos aspectos daquele proposto por Bohr, a incorporação do conceito de quantização foi fundamental para o seu desenvolvimento. Com respeito ao modelo atômico para o átomo de hidrogênio proposto por Bohr em 1913, é correto afirmar que, letra A, o espectro de emissão do átomo de hidrogênio é explicado por meio da emissão de energia pelo elétron em seu movimento dentro de cada órbita estável. Opa, órbita estacionária. Galera, quando eu falei para vocês que quando um elétron está numa órbita estacionária, ou seja, ele não salta para uma outra órbita, ele não emite e nem absorve energia. Isso, está descartada a letra A. Letra B. O movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo é descrito por meio de níveis e subníveis eletrônicos. Galera, quem deu a ideia de subníveis? Não foi Bohr, beleza? Letra C. O elétron se move com velocidade constante. Isso, essa informação, olha, tá vendo só? Essa informação eu esqueci de passar para vocês, tá? Olha só como a questão pega. Galera, quando o elétron está se movimentando na sua órbita estacionária, ele se encontra a uma velocidade constante, tá? Ele não recebe uma aceleração, tá? O movimento ele é constante, beleza? Aí se ele muda de órbita, é claro que a velocidade vai ser alternada. Em cada uma das órbitas circulares possíveis ao redor do núcleo do átomo. Perfeito. Letra C de carbono. Show de bola. Bora tentar fazer junto aí, ó, a terceira questão. A terceira questão, eu preciso falar uma coisa para vocês que eu não falei. Tá no livro que você está falando aí. Galera, existem diferentes formas de dissipação da energia luminosa, tá? Existe o fenômeno da incandescência. O que é, professor? Lembra daquelas lâmpadas amarelinhas que pararam de produzir? Aquelas lâmpadas eram chamadas de lâmpadas incandescentes. O que é incandescência, professor? É quando um determinado material ele é aquecido. Quando ele é aquecido, ele emite energia luminosa. Dentro daquelas lâmpadas tinha um filamento como se fosse uma bolinha feita de tungstênio. Tungstênio é o elemento da tabela periódica que apresenta um dos maiores pontos de fusão. Então, quando a energia elétrica passava pelo tungstênio,
ela aquecia ele, e aí ele liberava energia luminosa. Por isso, lâmpada incandescente. Tá? Eles pararam de produzir porque grande parte da energia não era só emitida na forma luminosa, era dissipada na forma de calor, o efeito Joule. Aí causava um aumento no consumo da energia. Aí pararam de produzir essas lâmpadas. Aí veio as lâmpadas fluorescentes. Galera, o que é a fluorescência? A fluorescência é quando um determinado material recebe energia e essa energia recebida, ele dissipa essa energia na forma luminosa por alguns segundos. Tá? Por alguns segundos. Pessoal, o que é fosforescência? Fosforescência é no caso da energia luminosa, tá? Estou falando da fluorescência e energia luminosa que ele recebe. A fosforescência é quando ele recebe energia e transforma essa energia em energia luminosa por alguns segundos. Tá? É o exemplo daquelas tomadas antigas. Hoje não tem essas tomadas. As tomadas antigas, quando a gente apagava a luz, as tomadas ficavam verdes. Esse é um fenômeno aí da fosforescência, porque ela recebia energia da luz, energia elétrica também, e permanecia verde por algum tempo, aí depois cessava. Tá? Existe a quimioluminescência. Lembra lá daquelas pulseirinhas de neon? Eu pego a pulseirinha de neon e quebro assim, ó. Eu quebro, aí ocorre uma reação química lá dentro. Essa reação química vai fornecer energia na forma luminosa. Então esse é o fenômeno da quimioluminescência. Bioluminescência. As águas vivas, bebê, juntamente com os vagalumes, eles emitem energia na forma luminosa, por reações químicas que ocorrem dentro deles. São fenômenos naturais, da natureza. Então é chamado bioluminescência. Tá? Então bora lá para a questão. A questão para o seguinte: o brilho das placas de trânsito, quando recebem luz dos faróis dos carros no período da noite, pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. Sem esse efeito, teríamos dificuldade de visualizar a informação das placas no período noturno, o que acarretaria possíveis acidentes de trânsito. Esse efeito, conhecido como fluorescência, bebê, tá? O farol do carro bate na placa e essa energia luminosa, ela é refletida para o condutor do veículo. Aí então nós temos lá, fluorescência pode ser explicada pela excitação dos elétrons em seu retorno ao estado menos energético, conforme o modelo atômico de Bohr. Então, galera, quando recebe energia, os elétrons que estão lá na tinta, que constitui lá a placa de trânsito, eles recebem energia e essa energia impulsiona os elétrons para uma camada superior, e ao retornarem, ele emite energia na forma luminosa, na forma de fótons. Por isso que nós conseguimos ver, né, as placas de trânsito à noite. Se fosse feita de um outro material, nós não conseguiríamos ver. Nós não conseguiríamos, mas só ficaria meio difícil. Ele não refletiria a luz. Então, letra C. Quarta questão, a questão do Enem, olha lá. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento, além do sal de cozinha, o NaCl. Nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabendo-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela alternativa B de boro, emissão de fótons pelo sódio excitados por causa da chama. Muito bem, perfeito, letra B. Então, os elétrons, os átomos de sódio, eles recebem energia da boca do fogão, lá do calor, né? Eles saltam para uma camada superior, eles ficam excitados. Galera, toda vez que quando um elétron salta para uma camada, para um nível que não é dele, ele se excita, ele fica excitado. Ou seja, o que é um estado excitado, pessoal? É um estado de maior energia. Lembra que ele vai saltar para uma camada superior, então ele vai ficar um pouquinho mais distante do núcleo, então ele vai ficar mais energético, então ele fica excitado. Aí quando ele retorna para o seu nível de menor energia,
ele emite na forma de fóton. Primeira questão da atividade proposta dele, bora fazer até bater aí. Considere. Só a primeira, jogo rápido. Considere as seguintes informações a respeito do experimento de Rutherford e o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é o modelo de Bohr. Primeiro, a maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso positivo? Não, eu falei para vocês que o núcleo ele é muito pequeno. A maior parte é composto pela eletrosfera. Então, a primeira descartada. Segunda, os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Olha para lá. Perfeito isso? Show de bola. Terceira, o elétron, ao deslocar-se de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida, que ele chamou de quantizada. Certo ou errado? Ele está numa externa e volta para uma camada de menor energia. Ele vai emitir ou vai absorver? Ele emite, galera. Cuidado. Se ele está na camada dele inferior e salta para uma camada superior, para saltar ele precisa absorver. Para retornar, está na camada externa, retorna para uma camada interna, ele emite fótons, a energia luminosa. Então cuidado com isso daí. Meus queridos, alguma dúvida aí? Tranquilão, beleza pura? Já vou lá, meu amigo. Bem, galera, um abração para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima, se Ele permitir. Tchau, tchau.